homem, o Senhor fala com você nessa noite. Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Porventura viverão esses ossos? O que são esses ossos? Quais são os ossos que tem na tua vida, na tua família, que estão secos? Quais são os ossos que estão lá no lugar que parece que está morto? A pergunta é: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Porventura viverão esses ossos? Eu pergunto para você que está aqui nessa noite. O Senhor manda falar para você: porventura viverão esses ossos? Ele fala contigo. Quais são esses ossos? Aleluia. O Senhor lhe chama nessa noite para que você tenha responsabilidade. Porque um dia o Senhor chamou você e você precisa ter responsabilidade. O que você está fazendo para a obra do Senhor? O que você está fazendo para os ossos secos? Quem são os ossos secos? Como está a sua família? Como está a sua família, seu esposo, seus filhos? Será que estão como os ossos secos? Deus manda falar para você: profetiza. Pode mudar todo esse cenário. Todo esse cenário pode ser mudado. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles e por cima, mas não havia neles o Espírito. Estava prontinho aquele corpo que era ossos secos. Através da palavra que o Senhor manda o profeta falar, ele começa a mudar, e algo acontece ali naquele lugar. Só que sem uma coisa não era nada. Quantas vezes, irmãos, você se sente como nada? Quantas vezes você olha para um lado, olha para o outro e se acha que está sozinho? Porque um dia você falou: Senhor, eu estou aqui, mas algo aconteceu que fez você olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para trás e esqueceu de olhar para o Senhor, autor e consumador da vossa fé. Aleluia. O Senhor essa noite manda falar para você: há tempo de restauração, há tempo de mudança. Espírito entrar. Deixa o Espírito entrar. Levante as suas mãos e comece a falar: Senhor, que o teu Espírito entre na minha vida, Senhor. Senhor, que o teu Espírito possa ir trabalhando dentro de mim e tirando tudo aquilo, Senhor. Se em algum momento eu me senti como ossos secos, Senhor, que o teu Espírito me dê vida, o haste de Deus, o sopro de Deus. O sopro de Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Você tem que deixar ele entrar na sua vida. Ele estava, porque o pai dele era sacerdote e ele teria que seguir o mesmo caminho do seu pai, que era ser sacerdote. Porém, o povo de Israel, quando desobedece ao Senhor, ele passa a ser cativo do diabo. E ali o diabo, naquela época, era representado pela Babilônia. O seu rei Nabucodonosor, ele prende o povo de Israel. E esse homem que tinha sido treinado, e aos 25 anos, ele foi ali chamado para ser consagrado. E aos 30, ele viria ser consagrado como sacerdote. E ele já tinha toda a experiência, ele precisava entender de tantas coisas na sua vida, ele precisava entender um pouquinho de cada coisa, porque ele era aquele que ia na hora das ofertas e dos sacrifícios, ele que ia ver se os animais estavam bons, se não estavam bons, se estavam prontos para a oferta. Mas aquele homem, em determinado momento da sua vida, foi interrompido aquilo que ele tinha sido preparado. Quantas vezes você estuda, você se coloca na posição daquilo que você tem colocado,
E muitas vezes você vai olhar assim e Deus vai falar: não é isso que eu quero para você. Eu quero te dar algo muito melhor. Eu quero te dar algo que você vai experimentar coisas tremendas na sua vida. Mas você tem que deixar o meu Espírito entrar em você. Glória a Deus, glória a Deus. E aquele homem ali tinha preparado, tinha estudado, mas naquele momento o rei Nabucodonosor prega mais de 10 mil homens, mulheres, e leva preso o cativo, e eles vão a uma cidade ficar ali presos. E aquele sacerdote que teria um futuro de poder trazer as pessoas na presença do Senhor, agora foi bloqueado aquilo que tinha na sua vida. Quantas vezes você programou fazer algo para o Senhor, mas o inimigo se levantou, e você muitas vezes deixou, olhou para um lado, olhou para o outro e olhou para trás, e não olhou para o Senhor, que tinha te dado a orientação, que tinha te dado a força, que tinha te dado a vontade para que você passasse por aquele momento. E aquele homem com certeza ficou muito triste, mas o Senhor o chamou para pregar e para profetizar a palavra dele. E aquele homem foi chamado para ali naquele lugar, mesmo ali preso, começar a falar para o povo daquilo que o povo estava fazendo, que era se desviar do Senhor. Em determinado momento o Senhor sempre falando para ele, esse homem sofreu muito, a ponto de perder a sua própria esposa, para que Deus mostrasse a ele o que é que ele estava sentindo no seu coração, quando ele via o seu povo totalmente voltado à idolatria, ou totalmente voltado àquilo que Deus não tinha para ele. Quando ele via o seu povo se ajoelhando perante a imagem, perante o outro homem, e se tornando escravo daquilo, o Senhor no seu coração ficava triste, como um homem que é abandonado, como um homem que perde a sua esposa, como um homem que perde a sua família. E ali Deus falou para ele: você vai perder a sua esposa. E aquele homem sofreu muito, mas Deus tinha propósito. E ali foi falando sobre a dificuldade do povo, e de repente o Senhor chama ele agora aqui, nesse momento. E agora era um momento diferente, porque Deus estava sempre falando com ele para falar do que o povo estava errado, que o povo estava recebendo sobre si aquilo tudo que ele fez, ele veio sobre ele, aquela dificuldade. E agora o Senhor chama e fala: Ezequiel, eu quero te mostrar algo. Quantas vezes na nossa vida o Senhor fala com você: André, eu quero te mostrar algo? Quantas vezes o Senhor fala: Rafael, eu quero te mostrar algo? E ali Deus chama ele para ver aquele vale de ossos secos. E ali aquele homem vê aquilo ali, e ele, no início, ele não consegue entender o que significa esse negócio, aquilo ali era uma coisa assim estranha. E esse texto, ele tem algumas coisas que eu quero tirar para você, alguns ensinamentos que eles servem para a nossa vida. O primeiro ensinamento que eu quero tirar é que no versículo 1 ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. O primeiro ensinamento que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus vai ao seu encontro. A iniciativa de mudança na sua vida, em primeiro lugar, é de Deus. Quando Adão pecou, o Senhor logo arrumou um jeito de trazer ele de volta. Você muitas vezes pode ter errado, pode ter feito coisas que não deveria ter feito, mas o Senhor tem te buscado, o Senhor tem a iniciativa de ir lá e te chamar. Vem, meu filho, vem, minha filha. É Ele, por Ele, é só Ele que chama. E a iniciativa de sua salvação, de sua mudança, de sua restauração é dele. Você pode fazer muitas coisas, mas é Ele que vai a você. A Bíblia diz que quando o homem pecou, o homem se afastou de Deus, e Deus logo já deu uma solução. Eis que vai ter um que vai esmagar a
cabeça da serpente. E esse era Cristo, o nosso Senhor. Então Ele veio a você, Ele vai a você, e é Ele que nessa noite fala para você: eis que estou à porta e bato. Se tão somente você abrir o seu coração, eu entrarei e cearei e passarei a estar dentro de você, porque é Ele que toma a iniciativa. Então Ele tomou a iniciativa e Ele falou assim, e Deus vai ao nosso encontro assim: veio sobre mim a mão do Senhor, a mão do Senhor que veio, não foi Ele que foi atrás. Nesse momento, Ele veio com a mão de poder sobre a vida desse homem. A Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. Aquele homem chamado de pequena estatura. Aquele homem ouviu falar que Jesus iria passar. Aquele homem ouviu falar que Jesus estava fazendo algo diferente. E ele entendeu que ele precisava estar perto de Jesus. E por ele ser de pequena estatura, o que ele fez? Meu irmão, minha irmã, muitas vezes você acha que está bem só ver, só olhar. Mas o Senhor, Ele quer se fazer diferente na sua vida. Ele quer te encher. E Ele quer estar contigo. E quando Jesus passa naquele lugar, sabe, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele olha aquele homem: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. Hoje me convém estar na sua casa. E aquele homem ali fica sem saber o que fazer, né? Eu estava aqui no alto aqui, eu queria ver, mas eu não sabia que eu ia poder estar ali perto dele. O Senhor, Ele fala para você nessa noite: Ele não quer que você só fique vendo Ele de longe. Eu gosto muito da igreja. Eu gosto muito de ouvir um hino. Eu gosto muito de adorar o Senhor. Mas o que você tem feito para estar perto do Senhor? O que você tem feito para sentir o Senhor mais perto? Porque Ele toma atitude. Ele quer estar perto de você. E aquele homem ali recebe Jesus na sua casa. E daqui a pouco Jesus lá, naquele local, aquele homem se sente feliz. E aquele homem começa a refletir sobre a sua vida. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele quer mudar. Ele quer mudar. E aquele homem começa a sentir a necessidade: Senhor, eis que se eu defraudei alguém, eu quero dar de volta multiplicado, porque eu sei que se eu errei, eu quero repartir todo o meu erro, Senhor. Eu quero pedir a Ti perdão pelos meus erros. E sabe o que o Senhor fala para ele? Hoje veio salvação. Aleluia! Hoje veio salvação. Você já veio a salvação na sua casa? Aleluia! Se não veio, profetiza. Profetiza. Senhor, que a salvação venha sobre a minha casa. Senhor, que o Senhor tire todo impedimento, Senhor. Porque eu não quero ser mais ossos secos, que na minha família não vai ter mais ossos secos, Senhor, porque eu entendo que o Senhor já fez o que tinha que ser feito, o Senhor já pagou o preço, Senhor, e tão somente nessa noite eu quero entregar a Ti a minha vida, para que eu e minha casa sirvamos ao Senhor. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer fazer isso na sua vida. Então, a gente entende Deus vai ao nosso encontro. O segundo ensinamento está lá no versículo 1, parte B. E Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Uma coisa muito interessante que Deus tocou no meu coração é que ele foi chamado por Deus, né, para ver aquele poço. E aqueles ossos tinham uma representação que lá na frente ele vai saber o que era, que era o povo de Israel. Aqueles ossos simbolizavam
profetizar para o povo de Israel que para Deus naquele momento aquele povo era osso. E ele, ali naquele momento, ele entende que aqueles ossos estavam ali, e Deus manda ele se pôr no meio de um vale cheio de ossos. Interessante que ele foi treinado, foi ensinado a ser um sacerdote. O sacerdote não podia tocar em nada morto, não podia tocar em gente morta, nada disso. E Deus manda ele ali. Só que agora ele não era mais sacerdote, agora ele era profeta. O profeta precisa sentir aquilo que ele prega. O profeta precisa sentir no seu coração aquilo que o Senhor está falando no seu coração. O profeta precisa falar da verdade. O profeta precisa falar daquilo que está cheio no seu coração. O profeta precisa falar daquilo que está cheio, que o Senhor tem me dado, e ele precisou ir no meio. Que eu aprendo isso. Muitas vezes nós estamos no meio do problema, mas não conseguimos vê-lo, e precisamos ver de outro ângulo. Ele foi para o meio, e Deus mandou ele assim: ó, agora eu quero que você dê a volta. Você às vezes está no meio do problema e você não percebe que o Senhor está mandando assim: ó, dê uma volta. Dê uma volta, analise como está a situação. Dê uma volta e observe o que está acontecendo. Reflita aquilo que está acontecendo na sua vida. Reflita aquilo que está acontecendo na sua família. Os ossos secos aqui simbolizavam o povo de Israel. E eu trago aqui para você que esses ossos secos podem simbolizar a sua família, pode simbolizar a sua vida pessoal. Os ossos secos podem simbolizar tantas coisas. E ele entende que agora ele precisava refletir. O Senhor manda falar que você muitas vezes precisa refletir sobre qual é o seu problema. Você está no meio, o Senhor manda você dar uma volta. E às vezes a gente precisa recuar para conseguir ver a solução. E ele chama a atenção desse homem para ele ver de outro ângulo. E aí, quando ele vê de outro ângulo aqueles ossos que estavam ali, ele percebe que aqueles ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos. Mas o que significa sequíssimo? Significa que aquilo ali estava há muito tempo. Muito tempo. Quantas vezes na sua vida, na vida de alguém que você conhece, você percebe que a situação está tão difícil que parece que não vai ter jeito. Já está muito tempo naquela situação, mas o Senhor manda falar para você nessa noite: eu posso mudar. Eu posso transformar ossos sequíssimos. Aleluia. Em um exército. Aleluia. Em um exército. Não deixe que nada te atrapalhe de entender o que o Senhor tem feito e vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Mas você precisa às vezes refletir, você precisa andar e você precisa observar aquilo que o Senhor quer que você entenda. Então ele viu ali que aqueles ossos agora não eram sequíssimos. E era sequíssimo. Estava muito tempo naquele estado. O Salmo 25 diz assim: faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. Isaías 30, 21 diz assim: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ali. O Senhor, Ele te direciona, Ele quer te direcionar. E muitas vezes eu tenho tido muito essa experiência com algumas pessoas que a gente tem compartilhado, e a gente vê que a pessoa na nossa vida fala assim: mas hoje eu consigo ver muitas coisas que aconteceram na minha vida, que Deus já estava ali do meu lado. E
me orientando e me direcionando. O Senhor, Ele sempre está ali, ó. Quando você ouvir alguma voz assim, eu estou te direcionando. E o Senhor, nessa noite, Ele quer te direcionar para algo novo na sua vida. Ele quer te direcionar para uma transformação, uma renovação. Ele quer transformar a sua vida em algo diferente. Talvez você está se sentindo como ossos secos, que não tem mais jeito, que você já está há muito tempo se sentindo ressequida, jogada no canto. O Senhor manda falar para você nessa noite: eis que faço você uma nova criatura. Aleluia! Eis que eu te levo a lugares que você nunca pensou em ir. Glória a Deus! Mas para isso você tem que deixar o Senhor tomar conta da sua vida. Aleluia! E ali naquele momento, aquele homem começa a ver as coisas acontecendo ali. E Deus fala assim: profetiza. E antes ele faz uma pergunta, e essa pergunta ela me veio no meu coração. E eu fico assim pensando, quando ele disse assim: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Meu irmão, o Senhor te mostra aquele multidão de ossos secos, e Ele fala para você, e Ele te pergunta: por acaso viverão esses ossos? Qual é a tua resposta para essa pergunta nessa noite? Qual é a sua resposta para essa pergunta nessa noite? Os ossos podem reviver? Podem viver? Os ossos da sua família que muitas vezes estão brigando, pessoas que não se falam um com o outro, pessoas que têm anos e anos distante um do outro, ressentimento, amargura, rancor, destruição, ódio. O Senhor pode mudar isso na sua vida. Aleluia! O Senhor pode transformar isso. Glória a Deus! Aleluia! E Ele te pergunta: pode reviver? Pode viver? Parece que é uma pergunta que Deus quer pegar você assim, te dar uma sacudada. Ele quer pegar você assim: pode reviver? O Senhor, Ele quer pegar você e pergunta: pode reviver esses ossos, essa sua situação, essa dificuldade que você muitas vezes tem chorado, que você tem muitas vezes se jogado no canto, pensando muitas vezes em se matar, achando que não tem mais jeito? Pode reviver? O Senhor pergunta a você nessa noite. Aleluia! E a resposta dele: Senhor, Tu sabes a resposta. Ezequiel viu Deus trabalhar tremendamente na vida dele, e ele ainda tinha dúvida se Tu o podes. Senhor, Tu sabes. Não, ele tinha que responder: eu sei que o Senhor pode mudar a minha história, porque o Senhor pode mudar essa história desses ossos secos, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Aleluia! Você tem que crer no Senhor, Deus do exército. Glória a Deus! Quando o Senhor te chama e te faz uma pergunta, você tem que olhar as experiências que você tem tido, aquilo que o Senhor tem falado no seu coração, aquelas experiências que o Senhor faz, muitas vezes lá no canto, no seu quarto, onde você está sozinho, e Deus fala no seu coração através da sua palavra. Deus chama alguém para te dar uma palavra. Então, se o Senhor te perguntar: pode reviver os ossos secos? Senhor, pode. Eu sei que pode, Senhor. Eu não tenho dúvida, Senhor. Eu sei que pode. Então o Senhor fala para ele: então, profetiza. Profetiza. Fala para esse povo para se levantar. Então, eis que quando o Senhor fala para ele: profetiza, algo tremendo acontece naquele lugar. Começa a ouvir um barulho, e os barulhos são aqueles ossos que vão se encontrando, e vai se encontrando, e ali de repente aquele esqueleto estava em pé. Você já imaginou um esqueleto andando? E ele olha para aquilo, e o Senhor profetiza, e eis que vem tendões, os nervos, e os nervos são sensibilidade que a gente precisa na nossa vida. Deus quer falar para você que você precisa ser sensível a ouvir a sua voz. Os nervos, eles fazem o comando do corpo.
Ele é um fio elétrico, é como se fosse um fio elétrico, ele vai dando orientação. Então o Senhor quer que você entenda que nessa noite o Senhor está te dando nervos novos. Aleluia. Que é para você ser mais sensível à sua palavra. Ele está derramando sobre você uma parte elétrica diferente, que ela vem mudar o seu coração, e você vai começar a sentir o Deus Todo-Poderoso na sua vida. E muitas vezes aquilo que você não via Deus fazer, agora você vai ter sensibilidade, porque os nervos estão saindo, estão desabrochando. Aleluia. Mas não fica só por aí não. E aquele esqueleto agora já começa a sair os nervos. E agora? Agora vem a carne. Profetiza! E a carne vai aparecendo. E vai aparecendo a carne. E aí eu procurei entender assim, o que é a carne? A carne são os músculos. É o músculo que te sustenta. É o músculo que te dá força. São os músculos que fazem você se manter em pé. O que tem te sustentado nesses dias? O que tem te sustentado? Você está olhando o quê? Hein? Você está esperando que quem venha te sustentar? É a sua capacidade? É? O Senhor manda dizer para você nessa noite: eu estou te dando músculos novos. Eu estou te dando um revestimento, fazer você se colocar na presença do Senhor de maneira diferente. E agora você vai olhar e vai sentir os nervos te dando sensibilidade, e a carne envolvendo aquele seu corpo que estava achando que não tinha mais jeito. Mas o Senhor manda dizer: é restauração na sua vida. Aleluia. Há restauração na sua família. E aí vem a pele. Profetiza. E a pele começa a aparecer. E a pele, ela é aquele órgão que protege. Ela protege os seus órgãos. Ela protege você dos raios ultravioleta. Ela te protege de tantas coisas, né? Você tem a sensibilidade. E agora já existe as peles.